Então, novamente, a partir de agora nós vamos estar gravando. Se vocês quiserem, pode compartilhar a imagem e a voz de vocês, tá? Caso tenha algum impedimento, escrevam a pergunta de vocês aqui no chat e pede para alguém que não tem problema passar essa pergunta para mim. Bom, então nós vamos começar a aula. Nós vamos hoje falar sobre os fundamentos físicos do som. Então nós estamos começando, iniciando um novo módulo. No primeiro módulo a gente estudou o sistema nervoso, como ocorre não só o processo de captação dos estímulos ambientais e a conversão desses estímulos também numa linguagem que o sistema nervoso ele pode processar, que seriam aqueles potenciais de ação. Mas agora a gente começa um outro tópico, focalizando o tipo de estímulo que nós estamos interessados, que é o som. Na verdade, o som ele não é um estímulo em si. O som é o resultado da captação e do processamento de um estímulo que é chamado de ondas, tá? E aí a gente vai estudar a característica das ondas. Primeiro nós vamos definir o que é uma onda, nós vamos caracterizar os tipos de onda e qual a modalidade de onda que está aí envolvida, associada com a produção do som. Ou seja, com a nossa capacidade de ouvir o ambiente, tá? Então, o que são ondas? Ondas, na verdade, são fenômenos muito próximos da gente, muito recorrentes. Desde aí de uma ligação até uma televisão, enfim, está muito próximo da gente. Então, onda é qualquer perturbação criada no sistema onde se verifica a propagação da energia e não da matéria. Então, por exemplo, nós vamos aqui criar um pulso. Eu tenho uma corda, essa corda está fixada na parede, e aí, num dado momento, essa corda está tensionada, num dado momento, essa mão vai levantar fortemente, vai imputar uma força nesse sistema, vai levantar verticalmente e abaixar, na mesma posição de repouso. Então, nós estamos vendo aqui uma posição zero, a gente vai chamar de posição de repouso. Essa mão ela vai se mover verticalmente para cima e depois ela vai voltar na mesma posição desse repouso. O que nós vamos verificar é a formação de um pulso. E esse pulso, ele não fica estacionado próximo à mão. Na verdade, ele se propaga. Então ele vai, à medida que passa-se o tempo, cada vez mais se afastando da fonte, da origem, ou seja, da mão, até chegar nessa parede onde está fixada essa corda. Então, se a gente analisar os pormenores, o detalhe, a gente vai perceber o seguinte: se nós colocarmos aqui um ponto de referência nessa corda, pode ser o átomo, pode ser uma molécula, enfim, que constitui essa corda, nós vamos perceber o seguinte: quando esse pulso passa, essa partícula ela vai ascender, ela vai alcançar uma altura máxima e à medida que esse pulso vai passando, essa partícula ela vai começar a descer até voltar ao seu ponto de repouso. Então, e se a gente analisar, a gente pode observar um outro acontecimento, um outro fenômeno. O pulso passa, mas essa partícula ela permanece no mesmo local. Então, o que está acontecendo aqui? Esse pulso, ele traduzindo, é a energia que está se propagando. Então, essa energia está se propagando ao longo da corda, mas ela não está carregando consigo a matéria que constitui essa corda. Então, quando a gente fala de onda, nós estamos falando da propagação de uma perturbação ao longo de um sistema, ao longo de um meio, tá? Esse meio, ele pode ser essa corda, esse meio pode ser um meio elástico. E aí o que significa um meio elástico? Meio elástico é um meio que sofre deformação, mas ele tende a voltar para o seu estado de repouso. Então essa capacidade de elasticidade é justamente essa força que tende a fazer com que aquele material que foi deformado volte, retorne à sua posição de origem. Então a onda, ela pode atravessar um meio, e esse meio ele pode ser um meio material,
E aí ele atravessando esse meio material pode ser um meio líquido, pode ser um meio como a atmosfera, repleto de gases, pode ser um meio sólido, ou ele simplesmente pode atravessar o espaço como o vácuo, por exemplo, tá? Então as ondas elas têm essa capacidade de atravessar o meio, mas não levando as partículas que constituem esse meio, mas transportando energia. Bom, e aí o que a gente pode perceber? A gente pode perceber o seguinte, analisando novamente essa figura. Nós temos aqui uma folha, a posição de repouso. À medida que esse pulso está passando, essa folha, novamente, ela vai se deslocando, ela vai atingindo um ápice, tá? E esse ápice, à medida que vai passando o pulso, ela vai descendo novamente. Se esse pulso for periódico, o que significa um pulso periódico? Eu estou movimentando a minha mão no sentido vertical ascendente e voltando para o ponto de repouso repetidas vezes, só que no mesmo intervalo de tempo. Isso acaba causando a formação de pulsos numa periodicidade determinada. Então eu tenho a propagação de um pulso, tá? E à medida que esses pulsos estão sendo formados, eles estão propagando. E é isso que eu estou percebendo aqui. Acabo tendo um ciclo. Esse ciclo ele é caracterizado pelo ponto de partida e ele vai compreender todos esses movimentos daqui no caso dessa folha. Ele vai compreender o movimento onde há o alcance de um pico máximo, de uma altura máxima. À medida que ele vai descendo, ele vai chegar a um ponto de descida máximo também. E depois ele retorna ao ponto de subida, no seu ponto máximo. Bom, esse ciclo completo ele é chamado de período. Nós vamos ver mais adiante, tá? E aí aqui a gente já tem outros elementos dessa onda. Essa onda que eu estou falando que ela é periódica, ou seja, ela é composta por diversos pulsos que estão sendo formados, estão sendo gerados, estão se propagando em sequência. Então nós vamos verificar que existe no ponto máximo um elemento que é chamado de crista. Então esse arco ascendente aqui, ele é chamado de crista, e esse arco descendente, ele é chamado de vale. Então, o ponto máximo de uma onda é chamado de crista. Agora, o ponto máximo de uma cavidade, porque se a gente olhar aqui, ó, uma cavidade, uma depressão, ele vai ser chamado de vale, tá? E o período, o tempo para que eu tenha lá um ciclo completo, onde eu percebo que essa folha ela está no primeiro momento no seu ápice, ou seja, na ponta da crista, até novamente voltar a estar na ponta da crista, passando de forma descendente, em sequência, alcançando lá o ponto máximo de depressão para o seu retorno a esse ponto máximo no ápice, esse período ele é chamado de, esse tempo ele é chamado de período, tá? Novamente, isso pode acontecer aqui, ó. Nesse caso aqui, foi lançada uma pedra na água e nós vamos perceber que a propagação dessa onda, ela se dá de forma bidirecional. Ela se dá tanto no sentido, vamos dizer assim, para frente, quanto para o lado. E aí, se a gente colocar uma rolha, nós vamos perceber que essa rolha ela não vai sair do local. Ou seja, não há o transporte da rolha, não há o transporte da matéria que está nesse meio, mas sim da energia. E como é que eu posso dizer que está havendo ali a propagação de energia? Se nós olharmos aqui de novo essa corda, nós vamos perceber o seguinte, a corda aqui, ela representa esse meio elástico. Por quê? Porque quando eu fiz esse primeiro movimento de pulso e voltei para aquele ponto de repouso, o pulso foi gerado, mas houve uma tendência desse pulso retornar ao seu ponto de origem, nesse momento da corda. E aí eu tenho essa propriedade, que é a propriedade chamada de elasticidade. Só um minuto. E aí eu tenho essa propriedade chamada de elasticidade, ou seja, a deformação ela foi gerada,
a aplicação da força fez com que houvesse aqui um movimento ascendente desses pontos aqui da corda. Isso aí está mostrando que há energia cinética, porque a energia cinética ela está relacionada com o movimento. Houve um movimento ascendente, ou seja, a força ali deformou essa corda, fez com que ela saísse desse ponto de repouso, mas essa corda é um meio elástico, existe uma força que faz com que haja uma tendência de contornar essa deformidade. Ou seja, há uma tendência de uma retração dessa corda ao seu ponto de origem. Tá? Então eu tenho duas formas, duas modalidades de energias que pode ser verificada nesse sistema. Essas energias são, a primeira, a cinética. Ninguém tem aqui dúvida que a energia cinética está associada ao movimento, e eu estou vendo a movimentação desse pulso. Seja uma movimentação ascendente ou uma movimentação no sentido. Aqui, eu tenho aqui essa seta que está mostrando uma orientação. Existe um sentido pelo qual essa onda está se propagando. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma outra força atuante aqui, que é a energia elástica. Ou seja, a deformidade ela foi realizada, mas existe aqui uma tendência de voltar ao ponto de repouso. E aí caracteriza a elasticidade. Tá? Bom, então, quanto à classificação das ondas, nós temos alguns critérios para classificar essas ondas. Então, o primeiro critério de classificação das ondas é a relação entre a direção da propagação dessa onda com a direção da vibração dessa onda. Tá? Vamos ver o que é isso. Veja bem, eu tenho aqui esse tipo de onda que representa aquele movimento da corda. Então, eu fiz isso. Ó. Eu peguei a corda e puxei a minha mão para cima, apliquei uma força e voltei a minha mão à posição original. Isso originou um pulso. Tá? É isso que está acontecendo aqui embaixo. Mas se nós olharmos a onda formada, o sentido de vibração dela, a vibração dela é perpendicular à direção da propagação dessa onda. Vamos ver. A propagação da onda é no sentido da mão para a parede, certo? Está aqui nessa seta azul. Esse é o sentido da propagação, a direção dessa onda. Mas a vibração dela é perpendicular à direção da propagação. Esse tipo de onda ele é chamado de ondas transversais. Ondas transversais. Representado, por exemplo, pela energia eletromagnética, a luz. Tá? Mas agora eu tenho uma mola ao invés de uma corda. Eu tenho uma mola e eu estou fazendo um movimento de frente e trás. Eu não levantei a minha mão, tá? E apliquei a força. Na verdade, eu estou comprimindo essa mola, estou comprimindo a mola e relaxando, comprimindo e relaxando. Ou seja, se eu analisar agora o movimento, a direção da propagação dessa onda, a direção continua sendo azul. Ou seja, ela está se direcionando para a parede, para esse ponto de fixação nessa parede. Agora, se eu olhar o sentido, a direção da vibração também se dá de forma paralela à propagação da onda. Ou seja, nesse ato de comprimir a mola e relaxar a mola, a propagação aí dessa vibração é nesse sentido. Ó. É como se fosse um zigue-zague. E ali eu vou perceber o seguinte, que o sentido da propagação também é esse. Então concorre os dois, o sentido da vibração e a direção da vibração e a direção da propagação da onda. Toda vez que há uma concordância, ou seja, quando o sentido da vibração ou a direção da vibração é igual à direção da propagação da onda, eu tenho aqui que essas ondas são classificadas como ondas longitudinais. E aí vem a primeira coisa que vocês precisam gravar. As ondas mecânicas, que em determinadas frequências nós conseguimos perceber através dos sons, das sensações dos sons, elas são ondas longitudinais. São ondas de compressão e de rarefação, vamos dizer assim, de relaxamento. Tá? Nós vamos ver isso mais à frente. Então aqui eu tenho um vídeo para vocês visualizarem melhor. Tá?
vou começar com a onda longitudinal. Então veja. Ele está comprimindo e, ao mesmo tempo, relaxando a mola. Olha lá, comprime e relaxa. Ou seja, se vocês olharem, a propagação da onda está se afastando aí da mão em direção àquele ponto de fixação. Mas a propagação da vibração, ela concorre, ela está na mesma direção. Então esse é o exemplo de ondas longitudinais, tá? Em câmera lenta para vocês perceberem isso. Bom, agora nós temos o outro tipo de onda, que é a onda transversal. Então nós vamos ver como se caracteriza essa onda. Olha lá, ele está fazendo o movimento dos pulsos, gerando vários pulsos, tá? Mas se vocês perceberem, a vibração do pulso, ela é perpendicular, ou seja, a direção da onda aqui e a vibração ela está perpendicular à direção da propagação dessa onda. Essas são as ondas transversais. Há alguma dúvida, pessoal? Alguém levantou a mão, pode perguntar. Professor, eu não consegui entender o que é a vibração da onda. A vibração da onda, na verdade, vai ser a propagação dessa energia, como ela está se propagando, tá? Se você olhar aqui a mola, se você olhar a mola aqui, tá vendo esses pulsos aqui, ó? E isso seria a propagação da vibração. Só que essa propagação, essa vibração aqui, ela está assim, esses aros da mola, você pode perceber que ora eles estão mais comprimidos e parece que essa compressão ela tá passando na direção de toda a mola, tá? Ora tá relaxado. Então você vai ver determinadas áreas nessa mola onde esses aros eles estão mais concentrados, é como se eles estivessem comprimidos, e você vai ter regiões onde eles estão mais afastados uns dos outros. Então, novamente, ó lá, mais comprimido, vê que está propagando. Aqui, ó, de novo, ó, está propagando. Isso aqui seria a vibração dessa onda, tá? Essa vibração aqui, ela está no mesmo sentido, na mesma direção que o sentido da propagação. Nós temos a propagação da onda, a vibração é esses momentos aqui, ó, comprimidos que estão indo. E você vai ver que está concorrendo. A direção da propagação é nesse sentido e aquelas compressões, elas estão indo também no mesmo sentido. Deu para perceber isso? No caso das ondas longitudinais? Agora a gente vai para as transversais, ó. As transversais, a vibração é o pulso em si. Então você vai ver essa montanha, vamos dizer assim, sendo formada. E aí você vai perceber que essa montanha, na verdade, ela tem vários momentos. Ela vai provocar a ascensão dessa mola, formando ali o arco, né, que corresponde à crista, e depois vai descer. E aí você vê o seguinte, que nesse primeiro momento você tem mais ou menos isso. Só que isso não fica fixo. Na verdade, ó, vai descendo, ou seja, o que você está percebendo? Você está percebendo que, à medida que a energia está passando, aquele meio que está atrás dessa propagação, ele vai voltando para o seu ponto de repouso. E o que está à frente? O que está à frente vai ascendendo. É isso que vai acontecer, ó. E esse arco, ele está se propagando, esse arco é a vibração.
Então essa vibração aqui, ó, ela tá indo nesse sentido. E a direção? Vou mudar de mão, tá? A vibração, ela tá nesse sentido, ascendendo, subindo. E a propagação? A propagação tá nesse sentido, forma um ângulo reto. Isso quer dizer o seguinte, que a propagação da vibração, ela é perpendicular à propagação dessa energia nesse sistema aí. Tá? Deu para entender? Pode perguntar, alguém levantou a mão. Professor, essa demonstração que o senhor fez com o braço, eu não consigo entender. Tá. A onda, no caso, ela tá como fosse assim, meio círculo, fazendo assim. A onda tá representando. Deixa eu só voltar aqui. No caso, desculpa, a vibração. Isso. A vibração é essa onda em si. À medida que ela vai se direcionando para frente, o que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, que o que está atrás vai voltando ao ponto de repouso. E o que está à frente vai começar a se elevar. Então, quer ver? Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos lá, nós temos aqui nós temos esses dois momentos aqui, tá? Esses dois momentos. O que a gente percebe? A gente percebe aqui o seguinte. Aqui eu tenho o registro de um pulso. Então, nesse registro de um pulso aqui, eu tenho que há alcance de uma altura máxima, mas o sentido da propagação dessa energia, é esse. Agora, o sentido da vibração forma um ângulo reto. Ó, o sentido da direção da propagação dessa energia. O sentido da vibração. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Deu para entender isso? O pulso é a vibração. O pulso é a energia que está se propagando. Sim? Professor, depois eu vou rever a aula de novo, porque na verdade ainda estou um pouco confusa. Tá. O que a gente tem que entender é o seguinte, ó, nós temos aqui o sistema em repouso, então nós temos aqui uma linha de referência, esse camarada ele vai levantar a mão, vai atingir uma determinada altura e vai abaixar a mão dele para o ponto de repouso. Só que essa corda está tracionada, ela está esticada. Quando ele faz isso, ele aplica uma força. Essa força ela vai passar por esse meio. Como é que ela vai se traduzir nesse meio? Ela vai formar um pulso, tá? Esse pulso não fica parado no ponto de partida. Se eu olhar ele com o tempo, e aí como é que eu vejo isso? Analisando passo a passo dessa figura de cima para baixo. Eu estou vendo que o pulso ele está sendo direcionado para esse ponto de fixação, que é a parede. Se você olhar, ó, o pulso foi formado, se afasta da mão e no terceiro momento ele está mais afastado ainda. Então essa é a direção da propagação da energia. Agora, o pulso em si é a vibração. Essa vibração ela é assim, ó. Não sei se está dando para ver. Ela é assim. Por quê? Porque ela está fazendo esse arco, esse pulso, nesse sentido. Então a vibração ela está nesse sentido, sobe e desce. Só que a propagação desse pulso, ela se dá no sentido longitudinal. Então eu tenho a propagação do pulso, o sentido dela, e a vibração. A vibração é assim. Então, novamente, ó, a propagação do pulso nesse sentido. E a vibração assim. Então esse pulso ele está se propagando nessa direção, mas a vibração dele é perpendicular ao sentido da propagação. Deu para entender? Agora a mola... Oi? Obrigada, ficou um pouco mais claro. A mola não é perpendicular. Ó, perpendicular, tá vendo?
A mola não. A direção da vibração, vamos lá, o sentido da propagação é esse, tá? E o sentido da vibração na mola é esse, ó. Não é assim, não é perpendicular. É paralelo ao sentido de propagação dessa energia. Então nós temos aqui dois tipos de ondas, as transversais e as longitudinais. Nas transversais, o sentido da vibração é perpendicular ao sentido da propagação dessa onda, dessa energia. Agora, nas longitudinais, tanto o sentido da vibração quanto da propagação é único. Não há uma perpendicularidade. Mas nós temos as ondas mistas. As ondas mistas, nós conseguimos ver momentos em que a vibração ela se dá de forma longitudinal, paralela à propagação dessa onda, tá? Ou em outros momentos ela se dá de forma perpendicular. Isso acontece quando a gente lança um objeto na água. Então as ondas na água, aqui está propagando a onda. O sentido da propagação é esse. Ora, se eu analisar essa rolha, o que eu vou perceber? A onda ela vai passar nessa direção. Então eu tenho uma sequência de ondas passando nessa direção. Mas quando eu analiso a rolha, eu posso perceber que ela vai vibrar no sentido concorrente, tá? Ao sentido da propagação da onda, ou seja, o sentido de vibração tem o mesmo sentido da propagação da onda, mas em outros momentos a vibração vai ser perpendicular à propagação dessa onda. Então aqui eu estou vendo as duas formas atuantes. Esse tipo de onda é chamado de ondas mistas e vai, óbvio, ocorrer em meios bidimensionais, tridimensionais. Quando a gente fala da corda, a gente está falando de um meio unidimensional. A gente está falando da corda em si. A corda ela tem uma dimensão só, mas a água não. A água ela pode ser uma superfície bidimensional, certo? Então, nessas superfícies bidimensionais, a propagação, o tipo de onda acaba sendo misto. Então, novamente, vamos olhar esses GIFs aqui. Eu tenho as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas formam um campo elétrico e um campo magnético. Você está olhando aqui o sentido de propagação da onda. Ela está partindo desse quadrado aqui mais afastado, tá? Está mais afastado. E ela está vindo para esse quadrante que está mais próximo, ou desse lado aqui mais direito. Vamos dizer assim. Então, esse é o sentido da propagação. Se você olhar a vibração do campo elétrico e do campo magnético, vamos concentrar no vermelho, tá? Que é o campo elétrico. A vibração ela se dá de forma perpendicular à direção da propagação. E o campo magnético? O campo magnético também. A vibração está se dando de forma perpendicular ao sentido da propagação. Então, a luz em si é um exemplo de ondas transversais, tá? A onda eletromagnética é um exemplo aí de ondas transversais. Então, essa energia luminosa, as ondas de rádio, as ondas de TV, enfim. Agora, quando a gente fala das ondas responsáveis pela geração do som, nós estamos falando de ondas mecânicas. Elas precisam de um meio para se propagar. Enquanto as ondas eletromagnéticas têm outra característica que eu não mencionei, elas podem se propagar no vácuo, ou seja, no espaço onde tem ausência de matéria. Aqui, nas ondas mecânicas, a propagação ela é dependente de um meio. E aqui, como exemplo de onda mecânica que interessa para a gente, são as ondas mecânicas longitudinais, que em determinadas frequências vão produzir a sensação de som. Vejam que elas são longitudinais. Por que elas são longitudinais? Porque o sentido da vibração é paralelo ao sentido da propagação. Então a propagação, eu tenho duas pessoas aqui, eu tenho uma com jaleco, é ela que está comprimindo, ela está produzindo um movimento de compressão e depois ela está novamente relaxando essa mola. Então isso, de forma periódica, vai se traduzir na propagação de uma onda. Essa onda ela se dá por esses momentos que vocês estão vendo aí, onde esses aros da mola estão próximos, estão comprimidos, mas tem determinados momentos ali que eles se relaxam. Isso você olhando está se propagando, essa vibração ela está se propagando de um ponto
até o outro que está fixo. Agora, se você analisar o sentido da vibração, o sentido da vibração é o mesmo sentido da propagação dessa vibração. Olha lá. Essa vibração está saindo desse ponto, dessa pessoa com jaleco, e indo para esse outro aqui, onde a mão está parada. A vibração ela também está se dando nesse mesmo sentido. Ela não está assim, perpendicular. Ela está paralela ao sentido da propagação dessa onda. Tá? Então, as ondas sonoras, as ondas responsáveis pela sensação de som, elas são exemplos de ondas mecânicas longitudinais que dependem de um meio para se propagar. Então, por isso que no espaço ninguém ouve. Certo? Por quê? Porque esse tipo de onda precisa de um meio. Então, nós vamos ter aí esse tipo de onda se propagando no meio fluido, como o ar, ou no meio líquido, ou no meio sólido. Há alguma pergunta? Então, uma categoria de classificação das ondas é quanto à natureza, eletromagnética e mecânica. Eletromagnética, elas vão ser essas ondas que não dependem aí de matéria, de presença de matéria no espaço. Elas se propagam também no vácuo, tá? Embora elas se propaguem também em meios onde você tem a matéria. Agora, as mecânicas não, elas exigem matéria para se propagar. Então, elas não conseguem se propagar no vácuo. Alguém levantou a mão? Professor, ali naquele exemplo, direção da propagação elétrico e magnético, por que tem essa diferença? Porque a onda eletromagnética ela é composta por esses dois elementos. Um elemento elétrico, formando um campo elétrico, e um elemento magnético, formando um campo magnético. Tá? Mas é a mesma onda que está se propagando ou tem duas ali? Ah, perfeito. Você está vendo duas ondas, mas essas ondas elas estão formando, elas estão indo juntamente. Elas estão se propagando de forma conjunta, porque esses elementos estão integrados. Tá? Isso aqui é uma característica física, vamos dizer assim, da onda eletromagnética, que para a gente não interessa muito. E aí, óbvio, um físico vai saber explicar isso muito melhor para vocês, tá? O que eu estou interessado aqui seriam nessas ondas mecânicas, que se vocês olharem aqui, ó, essa onda produzida pela compressão e descompressão dessa mola está se comportando da mesma forma que a onda que está sendo produzida por esse diafragma aqui, que é o diafragma que estão aí nos alto-falantes, na caixa de som. O que está acontecendo? Se vocês olharem esse diafragma, ele está avançando para frente e retraindo. Ou seja, ele está provocando uma compressão na medida que ele empurra, que ele se projeta para frente, ele gera ali uma compressão. E à medida que ele retrai, ele gera aqui um momento de rarefação, de descompressão. Então ele está o tempo todo assim, eu não sei se a câmera dá para mostrar isso, mas ele está assim, ó, ele está empurrando e retraindo, empurrando e retraindo. E aí nós temos que compreender que o ar ele é constituído de milhões, bilhões de moléculas. Então, na verdade, quando ele faz isso, no nível molecular, ele está comprimindo essas moléculas. E ao mesmo tempo que ele comprime essas moléculas, ele imprimiu energia. Essa energia vai ser propagada. Só que ali ele tá fazendo dois movimentos em sequência: compressão, rarefação, compressão, rarefação. Então esse comportamento, ele vai ser propagado. Então você está vendo ali, ó, se vocês acompanharem o desenho, que existe aí esse aspecto da compressão e da rarefação sendo propagado ao longo aí do ar. Ou seja, na verdade, essas duas situações aqui, elas são equivalentes, são análogas. São ondas longitudinais. Por que ondas longitudinais? Porque essa compressão aqui, ela pode ser comparada inclusive com aquele pulso que a gente viu no primeiro momento, tá? E ali desenhado na forma de representação
A gente não vai desenhar essa compressão que está acontecendo nas moléculas de ar, nós vamos representar novamente por esses pulsos, mas se vocês olharem aqui, essa compressão ela está sendo transmitida por esse sistema, por esse espaço aqui repleto de moléculas do ar. E aí, se você olhar, a vibração dessa compressão, ela se dá de forma paralela à direção em que ela está percorrendo. Olha lá, a vibração dela, tá? Ela está se dando de forma concorrente, paralela à direção da emissão dessa onda mecânica, dessas ondas sonoras. Tudo bem, pessoal? Pode perguntar. Professor, ali em cima é uma caixa de som, certo? Aqui é uma caixa de som. O que comprime o som? Na verdade... Ela está comprimindo, né? Agora numa caixa de som, como que isso funciona? Na verdade, existe um sistema ali elétrico, um sistema mecânico que faz que esse diafragma se movimente. E esse diafragma aí, ele está se movimentando de acordo com a frequência gerada por esse som. Então ele pode vibrar mais rápido ou vibrar mais devagar, dependendo aí se o som ele é mais agudo ou mais grave. Então nós temos, hoje tem até sistemas digitais que converte isso na forma desse código de vibração, tá? Obrigada, professor. Nada. Bom, então a gente ainda pode ver o seguinte, que as ondas podem ser unidirecionais, bidirecionais e tridimensionais. Então vamos ver aqui, ó, unidirecional seria, ou unidimensional seria essa questão da corda. Então nós temos a corda, ela está formando o pulso, mas ela só está propagando nesse sentido aqui. Agora, quando a gente vai para a superfície da água, nós temos a onda se propagando em duas direções. Aqui seria um aspecto de propagação bidimensional. E o som? E as ondas sonoras? Porque o som é a sensação. E as ondas sonoras? As ondas sonoras, eu tenho a fonte, ela está no centro dessa esfera. Se vocês olharem aqui, essas ondas elas estão se propagando em todos os sentidos, a ponto de ocupar todo esse espaço. Ou seja, a propagação das ondas sonoras ela é tridimensional. Por isso que eu posso ouvir essa fonte aqui se eu estiver em qualquer ponto desse espaço. Certo? Se ela fosse unidirecional, ela só ia na direção em que ela foi projetada. Então, por exemplo, se eu estou falando para vocês, se ela fosse unidirecional, quem está à minha direita e à minha esquerda não iria escutar, porque ela está sendo projetada e ela é unidirecional. Bidimensional, ela está indo nesse sentido e no sentido perpendicular ao primeiro sentido. Então, nesses dois sentidos aqui, o indivíduo consegue escutar. Tridimensional, ela vai ocupar todo esse espaço. Ela ocupa todo esse espaço. Então, por exemplo, nós estamos numa sala comercial. A sala é enorme. Uma pessoa falou lá. Se ela falou com uma intensidade suficiente para que eu ouça aqui, a propagação do som, pelo fato de ser tridimensional, eu vou ouvir, tá? Há alguma pergunta? E ela pode ser aperiódica, ou seja, eu não vejo uma regularidade na formação das cristas e dos vales, tá? Então eu tenho aqui um exemplo de onda periódica, mas elas podem ser periódicas. E aí, se vocês olharem o comportamento dessa onda aqui, uma onda progressiva, porque eu tenho vários pulsos sendo gerados. E esses pulsos, eles são idênticos uns aos outros. E eu vou ver o seguinte, que o tempo que leva para que seja alcançada aqui essas duas cristas é o mesmo tempo que é necessário para que haja a formação aqui dessas duas cristas aqui. Ou seja, os tempos são regulares, por isso que eu tenho o fato dessa onda ser periódica. Certo? Então eu venho aqui, ó, formou a primeira crista. Aí o que eu faço agora?
Eu agora ligo o cronômetro e vou verificar quando vai se formar a segunda crista. A segunda crista formou em X segundo. Aí agora, a partir dessa segunda crista, eu vou verificar quando é formada a terceira crista. Ela também foi formada em X segundo, ou seja, os tempos de formação dessas cristas em sequências é o mesmo. Então eu tenho aí que essa onda ela é periódica, tá? Aqui não, aqui eu tenho cristas sendo formadas em momentos, vários momentos. Há uma irregularidade, por isso que é uma onda aperiódica. Agora, as ondas progressivas, você verifica a propagação dessa onda. No caso aqui da mola, no caso da corda, está sendo formado um pulso. E esse pulso, se essa mão, por exemplo, ela continua, certo? Eu vou ver que esses pulsos sendo gerados, eles estão se propagando em sequência. Agora, determinadas ondas, elas podem alcançar um momento em que não há transporte de energia. Lembrando lá o conceito de onda. A onda, nós vamos verificar o transporte de energia. Então, com a propagação dessa perturbação, com a propagação dessa oscilação, com a propagação desse pulso, por exemplo, nós estamos vendo a propagação da energia. Ou seja, a energia que foi aplicada por essa força. Agora, vão existir ondas em que não vai haver propagação de energia. Quando isso acontece? Vamos lá? O que vocês imaginam? Vamos lá, eu tenho a corda, estiquei a corda, ela está fixa na parede e eu vou começar a fazer esses pulsos. Então eu estou formando pulsos. Esses pulsos eles vão se propagar, certo? Vão chegar naquele ponto fixo e a partir disso, o que vocês acham que vai acontecer? O movimento vai se repetir? Vai se repetir fazendo o quê? Voltando, né? Voltando. Voltando, perfeito. Ou seja, vai haver uma reflexão dessa onda. Então a onda está indo nesse sentido, ela chegou no ponto fixo, a força continua, ela vai ser refletida. Quando ela é refletida, ela inverte a fase dela. O que é que significa isso? Vamos lá. Nós vimos que os elementos da onda, rapidamente a gente viu que um dos elementos da onda é a crista, certo? E o outro é o vale. Então eu tenho duas cristas separadas por um vale. Então a fase dessa onda, o comportamento dessa onda é esse. Agora, o que eu digo quando uma onda está em fase invertida? Ela vai estar em fase invertida nessa situação aqui de baixo. Eu tenho aqui a crista, o vale, certo? E na outra onda? Na outra onda, eu vou ter onde está a crista de uma, está o vale de outra. E onde está o vale da outra, está a crista daquela primeira. Quando eu tenho essa situação, é porque eu tô tendo a reflexão da onda. Só que essa onda que foi refletida, ela está vindo em fase invertida. E quando isso acontece, eu tenho aqui, eu tenho o ápice, ou seja, eu tenho o vale, eu tenho a crista, e aqui eu tenho o ponto mais depressivo, vamos dizer assim, o vale. Quando isso acontece aqui, quando eu tenho esses pontos coincidentes, onde o ápice do pulso incidente, o pulso que foi, ele vai coincidir com o vale da onda que foi refletida, eu vou ter, na verdade, o que a gente chama de onda estacionária. Há uma anulação da propagação da energia, e aí eu vou dizer que essas ondas aqui são ondas estacionárias. Tá? Ou seja, eu estou vendo aqui o seguinte, que a onda incidente, aquela que foi provocada, certo? Ela vai ter uma certa coincidência com a onda que foi refletida, pelo fato de estar fixo na parede. E aí eu vou ter um contraste, uma inversão. Por quê? Onde está a depressão da onda que foi incidente, eu vou ter a crista da onda que foi refletida. E vice-versa. Então, nesse ponto aqui, houve uma anulação dessas ondas. Então, não há o transporte de energia. Isso aqui é interessante quando, por exemplo, nós estamos dentro do avião, mas o motor ele está funcionando. Então,
teoricamente, nós deveríamos ouvir o barulho do motor do avião durante toda a viagem. Mas por que isso não acontece? Isso não acontece porque nos aviões atuais. Porque hoje nós temos um sistema digital que capta esses ruídos dos motores, tá? Esses ruídos dos motores, eles vêm numa fase, então eles têm lá uma frequência própria, uma velocidade própria, a sua amplitude, o seu vale. E aí, esse sistema, ele cria ondas inversas a essas ondas produzidas pelo motor. E quando ele emite essas ondas inversas dentro do avião, elas vão anular as ondas que vêm do motor. E aí a gente tem, entre aspas, um silêncio. Esse silêncio, ele não é gratuito. Esse silêncio é provocado por um sistema que existe ali naqueles aparelhos lá, nos computadores da cabine, que conseguem produzir ondas que são ondas com fase invertidas das ondas produzidas pelo barulho do motor. Tá? Alguma dúvida? Pode perguntar. Eu queria só perguntar se essas duas figuras é da mesma situação ou se são situações diferentes. Quem tirou essa figura, ele pode ter, nesse primeiro momento, provocado essa onda. Essa onda a gente vai chamar de onda incidente, ou seja, você provocou a onda. E aí, no segundo momento, ele está mostrando a reflexão dessa onda incidente. Então, essa outra onda aqui é a onda reflexiva, vamos dizer assim, tá? Então, seriam dois momentos aí, em dois momentos, né? Dois tempos diferentes dessa primeira figura, onde ele teve ali um início, onde ele deformou essa mola para gerar essa onda. Mas eu tenho um GIF ali que vai mostrar isso melhor, tá? Vamos parar nesse slide, eu vou explicar esse slide, a gente para e eu vou continuar a gravação da aula e deixo gravado para vocês, tá bom? Então vejam bem, olha só. Quando a gente olha aqui essa onda sendo formada, nós precisamos identificar quais são os fatores que estão se interrelacionando para a provocação desse fenômeno, tá? Então nós vamos ver o seguinte, primeiro em nível de corda. A corda, ela tem uma densidade. Ela tem uma densidade própria. E essa densidade, ela vai ser novamente a massa dessa corda dividida pelo comprimento dela. Então essa é a densidade linear, a densidade dessa corda, tá? O outro fator que é responsável pela propagação dessa onda foi a força aplicada. Então eu vou introduzir uma força, porque essa corda está em repouso. Então, na verdade, quando eu estico ela e faço esse movimento ascendente e volto para o ponto de repouso, na verdade, quando eu faço isso, eu introduzi uma força. Essa força vai deformar essa corda. O que é deformar essa corda? É provocar a saída dela dessa situação de repouso, e aí eu tenho essas linhas pontilhadas, e ali vai se formar um pulso, onde essa corda vai alcançar uma altura máxima. Eu vou chamar essa altura de amplitude, tá? Então veja, eu tenho aqui os fatores força e densidade. E se eu reparar, essa vibração, ela vai passar numa certa velocidade. Então quais são os fatores? Velocidade, força e densidade. Na verdade, como eles vão se interrelacionar? Eles vão se interrelacionar dessa forma aqui, ó. A velocidade ela é proporcional à força, mas ela é inversamente proporcional à densidade. O que isso quer me dizer? Isso quer me dizer o seguinte: quanto maior a densidade do meio, menor a velocidade com a qual essa onda se propaga nesse meio. Então, novamente, olhando aqui para a fórmula matemática, quanto maior a densidade, menor é a velocidade de propagação. Quanto maior é a força, maior é a velocidade de propagação, tá? Então, eu tenho... E aí depois eu posso desmembrar essa fórmula, se vocês quiserem. E aí, desmembrando, você tem aqui, ó,
Se a densidade linear é igual a massa sobre o comprimento, então nós vamos ter outra situação. Eita! Nós vamos ter uma outra situação. Quanto maior a massa, menor é a velocidade. Quanto maior o comprimento, maior é a velocidade. Certo? Isso é uma questão de interrelacionar esses fatores. Aplicando essas fórmulas matemáticas, dado aí os valores desses fatores, a gente vai compreender que, realmente, se eu aumentar a força, eu aumento a velocidade. Se eu aumentar, por exemplo, a densidade, eu diminuo a velocidade. Isso tudo foi obtido com observação experimental, analisando como esses fatores se interrelacionam. Qual o comportamento da velocidade, por exemplo, se eu aumento a densidade da corda? Qual o comportamento da velocidade se eu aumento a intensidade da força? Isso tudo foi estudado, e aí essas correlações foram feitas e chegou a essa simbologia matemática que eu estou apresentando para vocês. É obrigado a saber a fórmula matemática? Não, não nessa disciplina. Mas as interrelações, sim, tá? Tudo bem, pessoal? Pode falar. A densidade está relacionada ao tamanho da corda ou à grossura? Isso aí. Está relacionado ao tamanho e à grossura. Ou seja, quanto mais grossa uma mola, a gente pode perceber que ela tem mais massa. Quanto mais fino, menos massa. Ou seja, uma corda fina, eu tenho que a velocidade de propagação desse pulso ela é mais rápida. Agora, em molas grossas, ela vai ser mais devagar. Se a gente tivesse em sala de aula, a gente poderia fazer esses exemplos na prática, mas a gente não está. Mas é fácil você perceber. Imagine você segurando uma corda fina, fixa na parede, ou pedindo para um colega segurar, e você aplica força. E vai aplicando força mais rápido. Você vai ver que uma corda grossa ela vai ser mais difícil de ser deformada. A velocidade dela de propagação vai ser menor desses pulsos. Agora, numa fina, não. Ela é mais fácil de ser deformada e a propagação da velocidade é mais rápido. Tá? Certo, pessoal? Certo. Eu posso fazer aqui uma pergunta? Pode. Quando o senhor falou sobre a questão de ser deformada, é a energia que vai sendo deformada? O que é deformado é a matéria. A matéria, no caso aqui, é a corda, tá? A matéria é deformada. Só que a gente viu lá no início que a corda ela é elástica. Estou diante de um meio elástico. E o que vai caracterizar esse meio elástico? Ele é deformado, mas há uma força que faz com que essa parte que foi deformada, ela volte para a posição de repouso. Vamos lá. Eu tenho uma mola. Pena que eu não tenho uma mola aqui. Mas eu comprimo uma mola. Só que se eu tirar a minha mão aqui, o que acontece com essa mola? Ela volta. Ela volta a ter o seu comprimento normal. Por quê? Porque eu apliquei essa força, mas existe uma força contrária que faz com que essa mola ela tenha tendência de se recuperar a sua situação de repouso caso eu tire essa força que está fazendo com que ela fique comprimida, deformada. Nesse caso aqui, quando eu apliquei a força e formou o pulso, houve uma elevação da corda. Mas há uma tendência de retração à situação de repouso. Então, à medida que esse pulso passa, se eu analisar o pontilhado, eu vou perceber isso. Eu vou perceber que essa corda elevada aqui, ela voltou para a posição inicial, por causa da elasticidade. Então, esse meio material é que está sendo deformado e ele tem uma tendência de voltar porque ele é um meio elástico. O plástico não tem essa tendência. Se eu pegar um plástico e esticar, material plástico, ele fica esticado. Ele não volta, ele não é elástico. Ele não volta para a sua situação de repouso. Certo? Certo. Obrigada. Nada. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, pessoal, porque já deu a hora. Tá? Deixa eu ver aqui.